Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre jurisprudência em teses do STJ, edição de número 231. O tema de hoje é julgamentos com perspectiva de gênero, quarta edição acerca do tema. Antes de começar, aquele convite de sempre, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, o clube de membros que dá acesso a todos os materiais do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, tudo o que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Conhece também o mapa da Aprovado, o curso que te ensina a estudar. Com ele, você vai aprender a organizar um plano de estudo 100% focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser um TCC, uma monografia, algum texto que você já tem aí na gaveta e que vai ser muito útil em uma futura prova de títulos. Sem mais delongas, vamos para a primeira tese do dia. Tese 1. A vítima de violência doméstica deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de prorrogação/concessão das medidas protetivas, ainda que extinta a punibilidade do autor. Gente, vamos lá. O artigo 19 da Lei Maria da Penha trata sobre as medidas protetivas de urgência, determina que essas medidas poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público a pedido da ofendida. E as medidas podem ser concedidas imediatamente após requeridas, independentemente de audiência das partes, de manifestação do Ministério Público, mas o Ministério Público deve ser prontamente comunicado logo após a concessão das medidas protetivas de urgência. Além disso, gente, elas podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativa, podem ser substituídas a qualquer tempo por outra de maior eficácia. Mas um ponto que é muito importante é que as medidas protetivas elas têm caráter satisfativo. Então, muitas vezes, aquilo que a mulher precisa é a medida protetiva em si. Então, a mulher está sofrendo ali uma ameaça, ou tem um receio de que possa ser cometido algum crime contra a vida dela, contra a saúde dela, pelo ex-marido, por exemplo. Aquilo que ela precisa pode ser a medida protetiva. E aí, gente, nós temos uma inovação legislativa da Lei 14.550 de 2023, que inseriu alguns parágrafos ao artigo 19, e eu vou ler aqui com vocês o parágrafo 5º e o 6º, olha só. As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento da ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Olha só, mesmo que não haja crime, mesmo que não haja ação civil ou penal, mesmo que não haja sequer inquérito ou mesmo boletim de ocorrência, é possível, mesmo assim, fixar uma medida protetiva de urgência. Parágrafo 6º. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Então, enquanto persistir o risco, deve persistir também a medida protetiva. Vamos para o caso concreto. João e Maria, casados por 5 anos, foram casados por 5 anos, durante os quais Maria sofreu repetidas agressões físicas e psicológicas por parte de João. Após uma agressão particularmente grave, Maria decidiu denunciar João e solicitar medidas protetivas de urgência conforme previsto na Lei Maria da Penha. As medidas protetivas de urgência foram concedidas, incluindo a proibição de João se aproximar de Maria e de sua residência. Durante o curso do processo penal, houve aí uma série de atrasos processuais e imagina que esse crime prescreveu. Então, houve aí uma extinção da punibilidade pelo crime que foi imputado a João,
seja uma lesão corporal, seja uma ameaça, enfim. Pergunta se mesmo assim é possível manter essa medida protetiva de urgência? Resposta: sim. Mesmo assim é possível manter a medida protetiva de urgência, porque a extinção da punibilidade não é motivo para a extinção também da medida protetiva de urgência. E, gente, desde a Lei 14.550 de 2023, isso fica ainda mais claro, né? Fica muito claro que a medida protetiva de urgência tem natureza satisfativa, é uma natureza inibitória, até porque ela é independente da tipificação penal ou do ajuizamento de ação civil ou criminal, ou mesmo da existência de inquérito, de boletim de ocorrência ou de qualquer coisa do tipo. Mas, gente, não confundir, vamos aqui aprofundar um pouco a situação, tá? Isso não quer dizer que essa medida protetiva de urgência possa ser eternizada. Então, nós temos, por exemplo, as teses 6 e 7 da edição 206 do Jurisprudência em Tese, que diz que o Código de Processo Penal e a Lei Maria da Penha não fixam prazo para a vigência das medidas protetivas de urgência. Entretanto, sua duração deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade, pois não é possível a eternização de restrições a direitos individuais. Tese 7 é indevida a manutenção de medidas protetivas de urgência na hipótese de conclusão do inquérito sem indiciamento do acusado. Então, veja só, é independente? Mas, se ficar demonstrado que, de fato, não ocorreu nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de ameaça, ou seja, que o acusado era inocente, não há como se manter aí uma medida protetiva de urgência. Da mesma forma, não há como se eternizar, passar 10, 15 anos com a medida protetiva de urgência sem que haja nenhum motivo minimamente atual para a sua manutenção. Outra coisa, gente, só que mais um aprofundamento, decisão aqui no informativo 786, a alteração promovida pela Lei 14.550 de 2023 não provocou qualquer modificação quanto à natureza cautelar penal das medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha. Apenas previu uma fase pré-cautelar na disciplina das medidas protetivas de urgência. Então, só para concluir, há uma extinção da punibilidade. É possível extinguir também a medida protetiva sem ouvir a vítima? Não, não é possível. Tem que ouvir a vítima para ver se ainda subsiste algum motivo para a manutenção dessa medida protetiva de urgência. Então, como é que ficou a tese 1? A vítima de violência doméstica deve ser ouvida para que se verifique a necessidade de prorrogação ou concessão de medidas protetivas, ainda que extinta a punibilidade do autor. Tese 2. As medidas protetivas de urgência que buscam resguardar o interesse individual da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher têm natureza indisponível e poderá ser requerida pelo Ministério Público. E aí, gente, sobre o ponto, nós temos, inclusive, disposição expressa, artigo 19 da Lei Maria da Penha, as medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. Então, de fato, se trata aqui de um direito indisponível e, por isso, existe previsão legal específica de que o Ministério Público pode requerer a medida protetiva de urgência. Então, como é que ficou aqui a tese 2? A medida protetiva de urgência que busca resguardar interesse individual da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza indisponível e poderá ser requerida pelo Ministério Público. Tese 3. No contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a decisão que homologa o arquivamento do inquérito deve observar a devida diligência na investigação e os aspectos básicos do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do Conselho Nacional de Justiça, em especial quanto à valoração da palavra da vítima. E, gente, essa tese, para ela fazer sentido totalmente, ela tem que ser lida sob a ótica anterior à Lei 13.964 de 2019, o tal do pacote anticrime. Por quê? Porque antes o arquivamento, de fato, se dava por decisão judicial. Hoje não é assim.
Hoje é o próprio membro do Ministério Público que promove o arquivamento e ele simplesmente comunica o judiciário, também comunica a autoridade policial e a vítima. Então ele arquiva e comunica, e aí se alguém tiver algum tipo de problema em relação a isso, encaminha os autos para a instância de revisão ministerial. Mas aqui nesse caso concreto, foi uma suposta agressão que aconteceu no ano de 2022, lá em fevereiro, mas ainda estava vigente o antigo texto do artigo 28 do Código de Processo Penal. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que esse texto novo acabou ficando suspenso aí por um bom tempo, por decisão cautelar no ADI, e posteriormente esse artigo recebeu a interpretação conforme a Constituição, para tirar aquela automaticidade da remessa para a instância de revisão, sempre que houvesse a decisão pelo arquivamento. E aí, gente, nesse caso concreto, então, vemos sob a ótica anterior ao pacote anticrime. E aí, no caso concreto, houve ali uma agressão, registrou-se essa agressão, mas o judiciário entendeu por já de cara realizar o arquivamento da denúncia. E aí existia um entendimento que essa decisão que determinava o arquivamento do inquérito era irrecorrível. Então, o Ministério Público pedia arquivamento. Se o juiz não acatasse, ele podia remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça. E aí o Procurador-Geral de Justiça oferecia a denúncia, designava outro promotor de justiça para oferecer, era o tal do promotor do 28, ou insistia no pedido de arquivamento, e aí o juiz teria que atender esse pedido de arquivamento. No caso concreto, o juiz já aceitou o pedido de arquivamento, e aí entendia-se que essa decisão era irrecorrível. Mas aí havia também a posição de que, excepcionalmente, a vítima podia impetrar mandado de segurança. Era uma hipótese excepcional só naquela situação em que houvesse violação de direito líquido e certo da vítima. E aí foi isso que aconteceu, e se entendeu que não houve observância dos tratados internacionais de direitos humanos nesse arquivamento. Então se trouxe aí toda uma normativa internacional, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, artigos 1 e 25, também a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, trouxe também vários casos de direitos humanos do Brasil, então destaque aqui para o caso Barbosa de Souza versus Brasil, que foi aquele caso em que se demonstrou uma violência estrutural generalizada contra as mulheres no Brasil, em uma situação, inclusive, em que há uma tolerância da violência contra a mulher, uma tolerância social, e aí se utilizou toda essa normativa internacional para justificar que não seria possível o arquivamento dessa denúncia sem antes ouvir, e não só ouvir, como dar especial atenção à palavra da mulher, especial valor à palavra da mulher supostamente vítima de violência. Também se entendeu que não se atendeu ao protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Esse protocolo tem o objetivo de promover a igualdade de gênero e combater a discriminação. E esse desatendimento se deu especialmente pela não valoração da palavra da mulher. Então, gente, como é que ficou aqui a tese? Que é uma tese muito importante, mas que ela deve ser vista aí sob a ótica pré-pacote anticrime. No contexto de violência doméstica contra a mulher, a decisão que homologa o arquivamento do inquérito deve observar a devida diligência na investigação e os aspectos básicos do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, em especial quanto à valoração da palavra da vítima. Tese 4. No contexto de violência doméstica, é possível a dispensa do exame de corpo de delito em crime de lesão corporal, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime. Gente, artigo 158 do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. E ainda temos o parágrafo único
dar-se-á prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Isso aqui é novidade não tão recente, mas lá de 2018, lei número 13721 de 2018. Então a palavra aí foi forte, né? É indispensável exame de corpo de delito quando houver infração que deixa vestígio, não podendo suprir a confissão do acusado. Mas vamos aqui para um caso concreto adaptado. Preocupado com barulho na residência de Maria, os vizinhos ligaram para a polícia. Ao chegar, a polícia percebeu que Maria estava com o rosto ensanguentado e lesões na boca e no nariz em virtude de ter sido agredida por seu marido Pedro com socos. De imediato, a polícia conduziu Pedro à delegacia. Em depoimento em sede policial, Maria confirmou as agressões. Os policiais juntaram aos autos fotos do seu rosto. Os testemunhos dos policiais e dos vizinhos também confirmaram tudo o que foi narrado. Não foi, entretanto, realizado exame de corpo de delito. Pergunta-se: Pedro poderá ser condenado, mesmo que não haja exame de corpo de delito? Resposta: sim. Por quê? Porque nesse caso se entendeu excepcionalmente que seria possível a dispensa do exame de corpo de delito, já que existiam outras provas idôneas da materialidade do crime. Então, havia aí pelo menos as fotos, havia os depoimentos dos policiais, dos vizinhos e da vítima, no mínimo. Ah, professor, então quer dizer que não precisa mais de exame de corpo de delito? Claro que precisa, gente. Mas também, nesse caso concreto, apesar de haver esse erro crasso, que foi a não realização do exame de corpo de delito, tinha muitas provas da materialidade. Então, não havia como afastar a condenação pela simples falta do exame de corpo de delito. E, gente, vamos lá, né? Infelizmente, a grande maioria dos exames de corpo de delito que chegam são vergonhosos. Nunca vai me entrar na cabeça um exame de corpo de delito não vir, por exemplo, com fotografias da agressão. E é o que acontece na maior parte dos exames de corpo de delito que eu pego acerca do crime que for. Então, se a gente for deixar o formalismo aqui de lado por um minuto, vale muito mais as fotografias aqui juntadas pelos policiais do que o exame de corpo de delito porco e mal feito, que é a regra. Mas, gente, o correto, não é, seria o quê? Um exame de corpo de delito bem feito sempre. Né? Obviamente, isso é importantíssimo. Mas, se tantas vezes se condena com o exame de corpo de delito porco, por que vai se deixar de condenar nessa hipótese que não há exame de corpo de delito, mas tem prova demais acerca da existência dessa lesão corporal, inclusive com fotos, depoimentos da vítima, dos policiais, dos vizinhos, enfim. Então, como é que ficou aqui a tese 4? No contexto de violência doméstica, é possível a dispensa do exame de corpo de delito em crime de lesão corporal na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do delito. Tese 5. A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em condenação de delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, por si só não configura bis e idem. Então, temos aqui um crime de violência doméstica, então, por exemplo, aqui uma lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica, que é 129, parágrafo 9º, e temos a possibilidade de aplicação da agravante, que está lá na segunda fase da dosimetria, artigo 61, inciso 2, a linha F. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam um crime, ter o agente cometido o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas de coabitação, de hospitalidade ou com violência contra a mulher na forma da lei específica. Então a pergunta é: essa circunstância de cometer o crime com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade,
ou em contexto de violência contra a mulher na forma da lei específica, ela necessariamente constitui ou qualifica, por exemplo, o crime de violência doméstica. O crime seria que, o artigo 129, parágrafo 9º, se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se o agente de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. E aí, gente, a resposta é não. Não necessariamente essa situação lá do artigo 61, inciso 2, a linha F, qualifica ou constitui o crime. Porque, por exemplo, aqui no crime de violência doméstica, pode ser simplesmente a lesão praticada contra ascendente, ou a lesão praticada contra irmão, irmã, cônjuge, ou mesmo aqui a violência contra a mulher na forma da lei específica. Então, não necessariamente existe aqui algo que constitui ou qualifica o crime, por exemplo, de lesão corporal. Então, em determinadas situações, vai ser possível sim, mesmo quando se adote o rito da Lei Maria da Penha. Aí, gente, nós temos até aqui um distinguish muito interessante que foi feito lá no informativo 775, para deixar claro, olha, em determinados casos, há sim o bis e idem. Então, por exemplo, é possível cogitar-se a ocorrência de bis e idem em determinadas hipóteses de aplicação conjunta dos dois dispositivos em comento, como, por exemplo, quando se está diante apenas da circunstância de o crime ter sido cometido com prevalecimento das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade. Então, de fato, nós vemos aí que a relação doméstica de coabitação ou hospitalidade, ela está prevista tanto no artigo 129, parágrafo 9º, quanto está prevista também lá no 61, inciso 2, a linha F. Então, se o que qualificou o crime foi simplesmente a coabitação ou a hospitalidade, então já não dá para aplicar o 61, inciso 2, a linha F, também como agravante na segunda fase da dosimetria. Por quê? Porque de fato seria um bis e idem. Mas haverá situações em que será sim possível. Então, por exemplo, imagina que foi um crime de violência doméstica, esse crime foi praticado contra ascendente e, além disso, esse crime foi praticado com abuso de autoridade, prevalecendo de relação doméstica e contra a mulher. Então, é violência doméstica contra a mulher. Né? Se aplica 129, parágrafo 9º, e também é possível aplicar aqui a agravante na segunda fase da dosimetria. Então, como é que ficou a tese 5? A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha F do Código Penal, em condenação pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, por si só não configura bis e idem. As teses 6 e 7 serão analisadas conjuntamente. Tese 6, a qualificadora do feminicídio, artigo 121, parágrafo 2º-A, linha 2 do Código Penal, deve incidir nos casos em que o delito é praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar por possuir natureza de ordem objetiva, que dispensa a análise do ânimos do agente. Tese 7, é inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio pelo tribunal do júri, mediante análise de aspectos subjetivos da motivação do agente, dada a natureza objetiva da qualificadora, ligada à condição do sexo feminino. Então vamos lá, primeira coisa. O feminicídio. O feminicídio é uma forma de homicídio qualificado, está lá no artigo 121, parágrafo 2º, a linha 6, que é o homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, e aí há uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. O parágrafo 2º-A esclarece o que é condição de sexo feminino, que é o crime que envolve violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. O que nós temos, então? Nós temos uma qualificadora de natureza objetiva. Por que é objetiva? Porque se houver, por exemplo, o assassinato de uma mulher pelo marido, em um contexto de violência doméstica e familiar, nós temos um crime de feminicídio. Não importa a tentativa de entrar na cabeça do indivíduo para saber, será que realmente foi por uma condição de sexo feminino? Será que foi porque na cabeça dele, o ânimo dele,
era a discriminação à condição de mulher, não. É objetivo. Tanto é objetivo que é possível a aplicação conjunta da qualificadora com qualificadoras que são de natureza subjetiva, como, por exemplo, o motivo torpe. É possível um homicídio qualificado pelo motivo torpe e também pelo feminicídio, ou seja, um feminicídio com motivo torpe. Perfeitamente possível. Certo, mas vamos imaginar aqui uma situação. Imagina que o Mévio foi acusado de matar sua ex-companheira Carol, com quem residia há 7 anos, juntamente com os 2 filhos do casal. Na denúncia, o Ministério Público imputa ao acusado as qualificadoras do feminicídio e do motivo torpe. A defesa, entretanto, sustenta que, primeiro, há bis e idem na acusação, porque seriam aqui 2 qualificadoras de natureza subjetiva, e segundo, que não há razões aqui de condição de sexo feminino. Então, seria aí uma situação totalmente diversa, que não tem nada a ver com violência doméstica familiar contra a mulher, então deveria afastar o feminicídio. Gente, primeira coisa, pode aplicar as 2 juntas? Pode, né? Pode aplicar as 2 juntas, já vimos, feminicídio tem natureza objetiva. Segunda coisa, imagina que o júri, de fato, não reconheceu a qualificadora do feminicídio. Então, condenou aqui simplesmente por um homicídio simples. E aí, o Ministério Público recorreu. Recorreu dizendo o quê? Recorreu dizendo que houve uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porque nos autos estava demonstrado uma situação de violência doméstica e familiar, e o júri afastou a qualificadora do feminicídio. E aí, é possível, de fato, esse recurso por prova manifestamente contrária, ou melhor, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos? É possível, porque de fato aqui temos uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, gente, é inviável que o tribunal do júri afaste a qualificadora do feminicídio, entrando aí em aspectos subjetivos da motivação do crime, porque, como já vimos, a natureza da qualificadora é objetiva. Então, tese 6, a qualificadora do feminicídio do artigo 121, parágrafo 2º-A, a linha 2 do Código Penal, deve incidir nos casos em que o delito é praticado contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar por possuir natureza objetiva, o que dispensa a análise do ânimos do agente. Tese 7, é inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio pelo tribunal do júri, mediante análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da qualificadora, ligada à condição de sexo feminino. Tese 8. Não há bis e idem pela incidência da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, que tutela o dever de cuidado nas relações familiares e a qualificadora do feminicídio. Então, temos aqui, gente, mais uma vez, né, artigo 61, inciso 2, agora a linha E, mais uma circunstância agravante, que, portanto, é a segunda fase da dosimetria. No caso, é ter o agente cometido um crime contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. E temos aqui também um homicídio qualificado, né? No caso aqui um feminicídio, que é aquele homicídio contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Pergunta-se, é possível agravar a pena de um feminicídio na segunda fase da dosimetria por ele ter sido cometido contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge? Resposta, é possível. É possível, sim. Até porque, como nós já vimos, as agravantes devem ser afastadas quando elas constituem ou qualificam crime. Constitui ou qualifica o crime? O crime de feminicídio, ele ter sido praticado contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge? Não qualifica nem constitui. Pode, por exemplo, o crime ser praticado contra a companheira, o crime ser praticado contra a namorada, contra a prima que vive sob o mesmo teto. Não necessariamente feminicídio vai ser com ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. E aqui vamos para um caso concreto em que foi aplicado a agravante aqui na segunda fase da dosimetria. A Lúcia era a mãe biológica de Mévio, que por sua vez foi adotada e registrada por outra família. No final do ano de 2019, a vítima se mudou com o intuito de residir com Mévio.
Após algum tempo de convivência, irritado com os cuidados necessários para zelar de sua genitora, tendo em vista tratar-se de uma idosa, ressentido pelo abandono por parte da vítima quando era criança, passou a agredir a ofendida, situação que se repetiu por algumas vezes. No mês de julho de 2020, as agressões se repetiram, tendo então denunciado e desferido vários chutes e murros que acertaram a vítima em várias partes do corpo, em um contexto que inviabilizou qualquer defesa. Diante das agressões, a vítima veio a óbito. O Mévio, além de tudo, ocultou o cadáver e por isso foi denunciado pelo homicídio qualificado pelo motivo torpe, meio cruel, recurso que inviabilizou a defesa da vítima e também pelo feminicídio no contexto de violência doméstica e familiar, além disso pelo crime de ocultação de cadáver. Na segunda fase da dosimetria, o juiz aplicou ali também a agravante do crime ter sido cometido contra ascendente. E aí a defesa alegou que houve bis in idem. Pergunta se houve bis in idem, era possível feminicídio e também a agravante do crime ter sido cometido contra ascendente? Não. Nesse caso, entendeu-se que não. Vejam só aqui um trecho da decisão do Tribunal de Justiça. A agravante da ascendência apenas eleva a punição pela insensibilidade moral do agente, já que viola o dever de apoio mútuo existente entre parentes, sendo perfeitamente aplicada no delito de feminicídio. Então, no caso concreto, entendeu-se que sim, era possível a aplicação aqui da agravante em virtude do crime de feminicídio ter sido praticado contra a ascendente. Então, tese 8, não há bis in idem, pela incidência da agravante do artigo 61, inciso 2, a linha E do Código Penal, que tutela o dever de cuidado nas relações familiares e a qualificadora do feminicídio. Tese 9, a manifestação da ofendida sobre a revogação de medidas protetivas de urgência é irrelevante para a manutenção da prisão preventiva do acusado, pois a custódia cautelar, fundada na gravidade concreta da conduta, não está na esfera de disponibilidade da vítima de violência doméstica. Então, aqui, caso concreto adaptado. Imagina que o Jorge foi denunciado por tentativa de homicídio praticado contra a companheira Anfisa. Conforme narra a peça acusatória, Jorge teria desferido uma facada na barriga da companheira. O fato teria ocorrido em 1 de 2 de 2022, ocasião em que a polícia chegou ao local e efetuou a prisão em flagrante. Após o pedido do Ministério Público, o juízo converteu a prisão em preventiva. Algum tempo depois, a defesa apresentou um pedido de revogação da preventiva, no qual juntou aos autos carta de próprio punho escrita por Anfisa, na qual pede que esse pedido seja atendido. Pergunta-se, essa carta de próprio punho da Anfisa pedindo que seja revogada a prisão preventiva do Jorge é relevante para fins de revogação efetiva da prisão preventiva? Não, é irrelevante. Até porque, gente, aqui a tutela, a custódia cautelar desse indivíduo em uma prisão preventiva se dá em virtude da gravidade concreta da conduta e da periculosidade concreta do agente. Então, não está na esfera de decisão da vítima determinar se vai ser mantida ou não a prisão preventiva. Portanto, o Jorge vai continuar preso, mesmo que haja pedido da Anfisa para que seja revogada essa prisão preventiva. Então, tese 9, a manifestação da ofendida sobre a revogação de medidas protetivas de urgência é irrelevante para a manutenção da prisão preventiva do acusado, pois a custódia cautelar fundada na gravidade concreta da conduta não está na esfera de disponibilidade da vítima da violência doméstica. Tese 10. No contexto de violência doméstica contra a mulher, é possível a exasperação da pena base quando a intensidade da violência perpetrada contra a vítima extrapolar a normalidade característica do tipo penal. Tese 11. O ciúme é fundamento apto a exasperar a pena base, pois é de especial reprovabilidade em situação de violência de gênero,
por reforçar as estruturas de dominação feminina. Vamos lá, aqui tese sobre primeira fase da dosimetria. Sabemos que a primeira fase é lá no artigo 59 do Código Penal, o juiz atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, inciso 1, as penas aplicáveis dentre as cominadas, inciso 2, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos, inciso 3, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, e inciso 4, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então temos aqui culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, que podem ser favoráveis ou desfavoráveis, e o comportamento da vítima, que só pode ser favorável. Ao todo, são 8 circunstâncias do crime. Vamos para um caso concreto. Motivado por ciúmes, após saber que sua esposa, Mévia, havia conversado com o vizinho, Tício foi tomado por uma forte irritação. Ela então telefonou para o local de trabalho de Mévia, alegando falsamente que a filha do casal havia sofrido um acidente, o que levou Mévia a abandonar imediatamente seu posto de trabalho e se dirigir para casa. No momento que Mévia chegou em casa, Tício prontamente iniciou uma série de agressões físicas contra ela, começando com múltiplos socos. Não satisfeito, Tício a agarrou pelos cabelos e a arrastou pela rua. Como resultado dessas ações, Mévia sofreu lesões corporais consideradas leves. Pergunta-se: há aqui circunstâncias a serem aplicadas na primeira fase da dosimetria? Gente, nós temos aqui, primeiro, personalidade do agente. A personalidade aqui pode ser, por exemplo, inserida nessa conduta dissimulada dele ligar para a esposa, inventando que a filha tinha sofrido um acidente, para que ela retornasse até a casa e ele pudesse agredi-la. Então nós temos aqui uma situação que extrapola a normalidade do crime aqui na personalidade. E nós temos aqui também a situação de que o Tício puxou a Mévia pelos cabelos pela rua. Isso aqui também extrapola a normalidade. Nós podemos aplicar aqui nesse caso o vetor das circunstâncias do crime. Então também na circunstância, a pessoa ser arrastada pelos cabelos na rua, com certeza é algo que extrapola a normalidade de um crime de lesão corporal, mesmo que com toda a gravidade que tem esse crime. E além disso, nós temos mais uma aqui, o que é? Mais uma circunstância aqui que exaspera a pena base. Qual é? Dentro dos motivos do crime, nós temos aqui o ciúme. Hoje, o entendimento que já prevalece é o de que o ciúme, dentro de uma relação de violência doméstica e familiar, ele é um motivo especialmente reprovável, porque ele acaba gerando e reforçando uma estrutura de dominação masculina e que essa estrutura acaba tendo como um dos seus efeitos a violência doméstica e familiar contra a mulher. Gente, é uma posição muito mais acertada. Antigamente existia, até hoje ainda deve existir com certeza, doutrina nesse sentido, mas antigamente tinha até uma prevalência a doutrina de que não era possível você ver o ciúme como motivo apto a exasperar a pena base, porque o amor não pode ser um motivo tido como torpe, um motivo tido como mais reprovável. Mas, gente, ciúme não é amor, né? Mas eu já vi doutrinador, já vi aula em que professor, doutrinador fala isso, olha, não se pode ter o amor como algo reprovável, mais reprovável do que outros motivos. Mas não, gente, ciúme não é amor. E o ciúme em um ambiente de violência doméstica e familiar e como sendo um motivo por trás dessa violência é algo que de fato mostra que há um reforço, há uma estrutura de dominação masculina. Nesse caso concreto aqui, por exemplo, a mulher foi agredida por conversar com o vizinho, então de fato temos aqui um motivo apto sim
a exasperar a pena base. Então, tese 10, no contexto de violência doméstica contra a mulher, é possível a exasperação da pena base quando a intensidade da violência perpetrada contra a vítima extrapolar a normalidade característica do tipo penal. Tese 11, o ciúme é fundamento apto a exasperar a pena base, pois é de especial reprovabilidade em situações de violência de gênero por reforçar as estruturas de dominação masculina. Tese 12, a vedação constante no artigo 17 da Lei Maria da Penha obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, da pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Gente, artigo 17 da Lei Maria da Penha. É vedada a aplicação nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição da pena que implique o pagamento isolado de multa. Então, gente, nós temos aqui duas situações que estão no artigo 17 da Lei Maria da Penha. Imagina, por exemplo, que o Joãozinho ameaçou a Maria ou praticou aí um crime de lesão corporal leve em face da Maria, sua esposa, e no final ele foi condenado a uma pena bem baixinha, 1 ano de prisão, e aí substituiu-se essa pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. É possível substituir essa pena que simplesmente por uma pena de cesta básica ou de multa, alguma prestação pecuniária de forma isolada? Não. Tem uma vedação aqui no artigo 17. Não é possível. Mas nós temos outra circunstância. Então imagina, por exemplo, que é um crime de ameaça. A ameaça, ela tem pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, temos aqui de forma autônoma pena de multa. O indivíduo ameaçou o outro, ele vai ser condenado à pena de detenção ou à pena de multa. Nesse caso aqui, houve uma ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. É possível aplicar isoladamente a pena de multa? Não, não é possível. Então, o artigo 17 da Lei Maria da Penha traz essas duas circunstâncias, tá? Então, tanto é inviável a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por uma pena de multa ou de prestação pecuniária ou de cesta básica, quanto não é possível também a aplicação isolada do preceito secundário que traz a pena de multa de forma autônoma. Então, nos dois casos é inviável. Inclusive, temos tese repetitiva, tema 1189 do STJ, a vedação constante no artigo 17 da Lei Maria da Penha obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Tese 12, a vedação constante no artigo 17 da Lei Maria da Penha obsta a imposição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena de multa isoladamente, ainda que prevista de forma autônoma no preceito secundário do tipo penal imputado. Tese 13. O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mulher de filho de 12 anos exige fundamentação idônea e causuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar os cuidados ao filho. Então temos aqui, gente, uma inovação legislativa lá de 2016, já tinha aí 8 anos. O artigo 318 diz que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for maior de 80 anos, extremamente debilitado por motivo de doença grave, imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência, gestante ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos. E aí, no caso, esse inciso 5, né, da mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, foi incluído pela Lei 13.257 de 2016. Certo, imagina que a Maria está em prisão preventiva, ela tem um filho de até 12 anos de idade, e aí ela pretende a prisão domiciliar. É necessário que ela demonstre que ela é indispensável ao cuidado do filho? Gente, não é necessário, existe aqui uma presunção legal nesse sentido. Então,
Se o Ministério Público, por exemplo, quiser afastar essa prisão domiciliar da Maria, ele que vai ter que fundamentar de forma idônea e casuística, ele vai ter que fundamentar esse caso concreto, demonstrando não só que essa mãe é dispensável ali no cuidado do filho, mas também que apresenta algum tipo de risco mesmo para o filho. Então, um caso concreto aqui do informativo 780, em que foi afastada essa substituição da prisão preventiva pela domiciliar, havia a traficância dentro do seio domiciliar, então dentro de casa, e foi apreendida muita droga. Então, 2 quilos de maconha, 8 gramas de crack e 18 gramas de cocaína. Então, aqui é principalmente, né, maconha, 2 quilos de maconha, além de drogas mais pesadas, né, como crack, apesar de em menor quantidade. Então, se entendeu que nesse caso a traficância ocorrendo dentro de casa, havia ali uma grande quantidade de drogas dentro do seu domiciliar, e isso acabava trazendo um risco mesmo para a criança. Então, se entendeu pela não substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Então, gente, lembrando, para que se afaste aqui é necessária uma fundamentação idônea e casuística, e aí não há necessidade de comprovação de que a presença dessa mãe em casa é indispensável para os cuidados do filho, até porque, via de regra, né, é necessária. É necessário que a mãe esteja em casa para cuidar do filho, ainda mais se esse filho é menor de 12 anos de idade. Então já há uma presunção legal nesse sentido. Então, tese 13, o afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados aos filhos. Tese 14, gente, que é a última tese de hoje, é obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde de cirurgias de transgenitalização e de plástica mamária com implantação de próteses em mulher transexual, pois se trata de procedimentos prescritos por médico assistente, reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina e incorporados ao Sistema Único de Saúde e listados no rol da Agência Nacional de Saúde. Então, nós temos aqui, gente, a cirurgia, né, que é chamado procedimento de afirmação de gênero masculino para o feminino. Essa cirurgia está relacionada com o CID-11, HA60, que é incongruência de gênero. Não se trata de um procedimento experimental. Há uma resolução da ANS, resolução 465 de 2021, e há também a portaria 2803 do Ministério da Saúde, que regulamenta. Então, no âmbito do SUS, se trata de uma cirurgia de cobertura obrigatória e também é uma cirurgia de cobertura obrigatória no âmbito dos planos de saúde, aqui por previsão, né, da Lei 9656 de 98, a Lei dos Planos de Saúde, que lá no artigo 10, traz o plano referência, que é o plano que traz o mínimo de cobertura que deve haver em um plano de saúde. E aí pode surgir a pergunta, certo? A cirurgia de transgenitalização, ela tem que ser coberta pelo plano de saúde. Mas a implantação posterior, por exemplo, de prótese mamária na mulher transexual, também vai ser coberta? Gente, também vai ser coberta, até porque se trata aí de um procedimento que faz parte do processo, até porque vai ser algo que vai ajudar nesse processo de identificação do indivíduo com o seu novo sexo. Então, como é que ficou aqui a última tese de hoje? É obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde de cirurgias de transgenitalização e de plástica mamária com implantação de próteses em mulher transexual, pois se trata de procedimento prescrito por médico assistente, reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, incorporados ao SUS e listados no rol da Agência Nacional de Saúde. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Vou refazer aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Vai ser um divisor de águas nos teus estudos, eu tenho certeza. Um material completo, atualizado semanalmente, super bem organizado
e que vai te permitir um estudo completíssimo de lei seca e jurisprudência, além de um acesso a vários planos de leitura, todos pensados de forma a te permitir continuidade de estudo entre um edital e outro dentro da carreira. Então vem fazer parte do Te Aguardo, aproveita também e conhece o Mapa do Aprovado, o curso que te ensina a estudar. Com ele você aprende a organizar um plano de leitura focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia, e vem publicar com a gente, vem conhecer a editora integrada, vai fazer muita diferença em uma futura prova de títulos, e pode ser um texto que você já tem aí, uma monografia, um TCC, a gente transforma esse livro sem muita burocracia, mas mantendo ali um padrão de qualidade muito interessante e com certeza vai ser muito útil. Meus amigos, por hoje foi isso, agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.